No nosso dia a dia, estamos sempre colocando algumas informações em sequências lógicas, ou seja, em uma lista ou em um procedimento sequenciado. Por isso, entender de numeração no Word é muito importante. Agora estudaremos a numeração de parágrafo e as suas formas de aplicação. O que é numeração de parágrafo? Numeração de parágrafo é esta identificação que nós temos aqui à frente, transformando os parágrafos em tópicos com os seguintes propósitos. O primeiro propósito é de criar uma sequência, que este parágrafo ou este tópico necessariamente teria que vir depois do tópico 2, que está depois do tópico 1, fazendo uma sequência. Outro objetivo é contagem, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Essa escrita ela pode ser feita com letras do alfabeto e números romanos. Como inserir uma numeração nos meus parágrafos? O conteúdo desses parágrafos podem ser um texto comum, como pode ser, por exemplo, uma lista de itens. Eu seleciono, na sequência venho no grupo de comandos para parágrafo, no botão de numeração. Na setinha eu abro e visualizo as opções de numeração. Quando eu passo o mouse, na página eu visualizo como vai ficar após a aplicação. Escolho o modelo e aplico. Eu vou escolher o mesmo do parágrafo anterior, da numeração anterior. Clicando fora, eu percebi que, neste caso meu, ele alterou a fonte. Então, eu vou selecionar e vou padronizar a cor da fonte aqui no grupo de comandos para fonte em cor. Como usar os recuos de tabulação da numeração? Então, o que é isto? Quando eu seleciono aqui a região com numeração, eu observo aqui na régua, principalmente no lado da numeração, no lado esquerdo, uma configuração que posiciona, que tabula a minha numeração e o meu texto. Então, neste elemento que é o recuo da primeira linha, eu tenho o posicionamento do número. Movimentando este elemento, eu posiciono a numeração dos meus tópicos. Na sequência, eu tenho aqui o recuo deslocado e fora aqui eu tenho um Lzinho preto que faz o recuo da primeira linha, na verdade uma tabulação na primeira linha, promovendo a distância entre a numeração e o texto, através dessa tabulação, que é um Lzinho aqui que eu percebo na régua. Então eu posiciono conforme a minha intenção. Este desenho é a característica de um parágrafo com recuo deslocado. O recuo deslocado ele é possível através desse objeto. Nós temos o quadradinho, que é o recuo à esquerda. Se eu mexer, ele mexe todo o conjunto ali, ó. Tanto o recuo à esquerda como o da primeira linha, mantendo um padrão de equidistância, mantendo a distância sempre igual. Mexendo na parte triangular, na parte de cima, eu aumento ou diminuo o deslocamento. A característica de deslocamento é porque ele coloca a primeira linha aqui de parágrafo ao contrário de um parágrafo tradicional. Tá? Então vamos lá, vamos organizar. Então, mexendo aqui na parte triangular, eu posso alinhar as demais linhas com a primeira ou alinhar as demais linhas com o número, como eu fiz agora. Como modificar a minha numeração? Eu venho aqui no parágrafo, no botão de numeração, e abrindo na setinha eu tenho uma opção aqui abaixo, esta daqui, ó, definir novo formato de número. Clicando, abre para mim a caixa de diálogo de novo formato de número. Aqui principalmente eu tenho os estilos de número, como eu vou apresentar, então vários, letras do alfabeto, números romanos, números por extenso, números com zeros na frente, uma grande variedade de estilos. Eu vou escolher aqui primeiro, segundo, terceiro. Em fonte, eu vou definir padrões de fonte, que é o tradicional
da definição de fonte. Tem uma pré-visualização aqui abaixo. Vou escolher uma tonalidade de cor. Ok. Aqui tem um detalhe interessante que eu posso definir o símbolo separador. No meu caso, eu vou escolher este daqui, um colchete. Vou dar OK. Perfeito. Só organizar aqui a minha tabulação e recuos e tenho modificado as características da numeração. Vamos mudar o número e o nível de um tópico. Então, primeiramente, eu vou selecionar e vou definir que esses tópicos vão adquirir uma hierarquia. O terceiro aqui vai ser um subnível do segundo, que vai ser um subnível do primeiro. Então, eu venho aqui em parágrafo, neste botão ao lado do de numeração, lista de vários níveis. E vou definir que eles vão assumir este tipo de níveis, de sequência. Ok. Na sequência, eu vou selecionar este tópico e vou dizer que ele é o segundo nível do primeiro. Aqui, clicando em numeração, eu vou subir aqui, nesse local, alterar o nível da lista. Então, ele está como um primeiro nível, eu vou mudar para o segundo. Automaticamente, ele vira um subtópico do anterior. E esse daqui eu vou definir como um terceiro nível. Vamos lá, venho aqui em numeração, vou subir aqui para vocês visualizarem aqui, ó, alterar nível da lista, ele está como o primeiro, eu vou lá para o terceiro. Olhem como ele atualiza. Clicando aqui no primeiro nível, eu vou colocar ele sequencial ao anterior, aqui, ó, 4, e eu quero que este seja o 5. Então, eu venho aqui no numeração, bem abaixo aqui, nesta opção, ó, definir valor de numeração, e vou colocar para que ele seja o quinto valor. Dou um OK, automaticamente ele atualiza o tópico e atualiza os subníveis. Mostrei então aqui a ferramenta para numeração, algumas dicas, e vocês puderam perceber que é fundamental para a elaboração dos seus artigos, documentos, monografias em geral.